E aí pessoal, Suriel Portes aqui, olha só, nessa aula eu vou te mostrar sobre uma coisa muito importante com relação à análise gráfica. Você por um acaso já deve ter ouvido falar do termo pullback. O pullback é uma das coisas mais importantes que você deve saber como utilizar ao seu favor, porque todo dia acontece pullback no gráfico. Quando a gente está analisando uma tendência, um movimento do mercado, praticamente todos os dias acontecem pullbacks. Eu vou te mostrar aqui qual a diferença de um pullback para uma reversão, como operar um pullback, o que significa um pullback e como você pode ganhar dinheiro com base nos pullbacks. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, para mim te mostrar o que é um pullback, é importante primeiro que você entenda como que a análise gráfica funciona. Antes de começar então com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica no botão aqui embaixo para se inscrever, aproveite e já dê seu joinha e também se você tiver alguma dúvida ao longo da aula, comenta aqui embaixo para que eu possa te ajudar. Então olha só, o que seria um pullback? O primeiro ponto sobre o pullback é o seguinte, ele é um movimento contrário ao movimento principal. O que isso significa? A gente já sabe que o mercado ele só se movimenta em 3 direções. Ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está simplesmente indo para os lados. Quando você identifica as duas tendências, ou para cima ou para baixo, a gente consegue identificar a direção principal do ativo. Então, digamos, por exemplo, que o mercado está em um movimento de alta. Quando o mercado faz um movimento contrário ao movimento principal, isso significa que ele está fazendo um pullback. Então, por exemplo, o mercado está subindo. É o movimento principal. Aí vem o movimento de baixa. Isso daqui é um pullback. Exatamente desse modo aqui. O mercado está em um movimento de alta, ok? E aí tem um movimento contrário ao movimento principal e depois ele continua subindo. Isso daqui é o famoso, então, pullback. Tá? Esse movimento contrário ao movimento principal. O movimento principal é de alta. E aí a gente tem um movimento contrário. Para baixo acontece a mesma coisa. Se o mercado está em um movimento de baixa, significa que esse aqui é o movimento principal. Aí a gente tem um movimento contrário ao movimento principal e depois ele retoma ao movimento principal. Então isso daqui é o chamado pullback. E para que serve o pullback? Por que ele acontece e qual a importância dele? Primeiro, o pullback é como se fosse um respiro da força principal do ativo. Então, se o mercado está em movimento de alta, significa que está tendo muita força de alta. Para que o mercado defina uma tendência, tá? Ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, é necessário que exista muita força de alta. Muita força de alta ou muita força de baixa. Ou seja, o que significa isso? Para que o mercado suba, é importante que tenham muitas pessoas comprando determinado ativo. Para que o mercado desça, ou seja, desvalorize, é necessário que tenha muitas pessoas vendendo determinado ativo. É a lei da oferta e da demanda, é assim que o mercado funciona também, assim como qualquer outro tipo de comércio. Muita gente comprando, o preço de alguma coisa sobe, fica mais caro. Muita gente vendendo, se desvalorizando, aí o preço das coisas começam a descer. Por isso que existem liquidação, todo mundo está vendendo e o preço está lá embaixo. Então esse é o principal motivo. Quando todo mundo está comprando, o mercado está subindo, como todo mundo está vendendo, o mercado está descendo. Quando está acontecendo isso, é importante que tenha muita força, o mercado está empurrando o movimento, o ativo para cima. Então, o pullback é como se fosse um respiro da força principal. A gente tem uma força muito forte para fazer a tendência subir e aí um respiro para depois continuar. É como se fosse um cara que está correndo, ele para um pouquinho para descansar e depois ele continua correndo. Essa parada e descansada é o pullback. Outra coisa importante também é a realização dos lucros. O pullback acontece muito também por conta das realizações dos lucros. O que significa isso? Se você identificou que o mercado está em um movimento de alta, tá? O mercado está subindo, isso significa que, primeiro, todo mundo está comprando. E segundo, se você comprou junto, significa que você está vendo que
Porque a tua operação, o teu trade está subindo junto, está se valorizando, ou seja, você está ganhando dinheiro. Tá? Então, entendendo o conceito básico aqui, ó. Se o mercado está subindo, ou seja, está ficando positivo, significa que todo mundo está comprando, beleza? Se o mercado está descendo, ou seja, ficando negativo, significa que todo mundo está vendendo, beleza? Então, se aqui o mercado está subindo e você comprou aqui, por exemplo, digamos que aqui foi você comprou. Aqui foi só a operação, seu trade de compra, exatamente aqui, tá? E aí o mercado, digamos que aqui estava no 10 reais, vamos dizer assim. Você comprou uma ação, um ativo por 10 reais. E aí o preço começa a subir. E aqui em cima ele está com 25 reais. Aqui em cima. Isso significa que você investiu 10 reais e você está ganhando 15 de lucro, certo? Você está ganhando 15 reais positivo de lucro. Sua operação já está com 25 reais. O que você faz nesse caso? Digamos, vamos botar um exemplo maior. Se você investiu R$1.000 e daqui a pouco você está vendo R$2.500. Você investiu R$10.000 e você está vendo R$25.000. O que você vai fazer? Você vai zerar o seu trade, você vai cair fora e vai colocar aquele dinheiro no seu bolso, certo? Isso, essa zeragem, colocar o dinheiro no seu bolso, se chama realizar o lucro de uma operação. Então, se você comprou e o mercado está subindo, você quer realizar um lucro de uma operação, é óbvio que você vai ter que fazer, você vai ter que vender aquilo que você comprou, certo? Para zerar, uma operação vai anular a outra. Aí você zerou, você colocou o dinheiro no bolso. Então, quando isso daqui está subindo, significa que todo mundo está comprando, e você já comprou aqui. Quando o mercado está descendo, significa que as pessoas estão vendendo. Ou seja, estão liquidando, estão zerando, estão realizando os lucros das operações. Percebe? E aí depois o mercado fica barato de novo e aí todo mundo começa a comprar e o mercado começa a subir. Tem uma coisa importante. Muitas pessoas falam, por exemplo, se você está fazendo um trade e você compra, se você ganhou dinheiro, significa que outra pessoa perdeu dinheiro. Não é assim que funciona. Se você ganhou dinheiro, significa que a outra pessoa também pode ter ganho dinheiro. Pode ser que ela esteja fechando uma operação dela. Digamos, por exemplo, se uma pessoa antes de você comprou aqui embaixo, aqui você comprou a 10, e aqui embaixo uma pessoa comprou a 5, e aí está todo mundo, aí você comprou a 10, todo mundo está subindo. Quando você vender aqui, talvez signifique que essa pessoa que comprou a 5 está realizando o lucro dela, e não necessariamente que ela esteja vendendo para fazer uma operação de venda e esperar o mercado cair. Então, quando uma pessoa compra, não necessariamente que outra pessoa tenha que perder, quando um ganha, outro perde. Não é assim. Pode ser que o outro lado da operação, o outro lado da moeda, esteja também realizando um lucro dela, para aí sim as duas operações se encaixarem e todo mundo zerar os seus trades. Então, resumindo, um pullback é uma coisa saudável. Primeiro, porque é importante para que o mercado continue subindo. O mercado que ele só sobe, se você vê um mercado só subindo sem parar, isso significa que ninguém está ganhando dinheiro. Ninguém está ganhando dinheiro. Porque olha só, você só ganha dinheiro quando você fecha o teu trade e coloca o dinheiro no teu bolso. Se o mercado está só subindo, significa que ninguém está ganhando dinheiro. Porque ninguém está realizando os lucros. Então, quando vem o pullback, ou seja, o movimento contrário ao movimento principal, ou seja, o mercado está subindo, esse movimento contrário ao pullback, então o movimento contrário ao movimento principal se chama pullback. Quando isso acontece, é algo saudável, tá? E é um respiro da força principal, porque tem gente que está realizando os lucros. Só que aí tem uma coisa importante. Aonde que você entra no meio disso? Aonde que você entra num pullback? Tá? Por exemplo, você comprou aqui embaixo, você subiu, o mercado está subindo, e aí o mercado começou a realizar os lucros, você vendeu, você zerou. Agora, se você quiser entrar de novo, onde que você entra? Onde que você entra no meio desse pullback? Você entra no que eu costumo chamar de ponto de retomada ou Fibonacci para algumas pessoas. O que significa ponto de retomada e o que significa Fibonacci? O Fibonacci ou ponto de retomada é um local do mercado onde você pode utilizar o pullback para entrar de novo na operação. Funciona mais ou menos assim. Digamos que o mercado esteja em um movimento de alta, tá? Movimento de alta. E você não comprou nesse movimento de alta, ou seja, você ficou de fora. Aí o mercado vem no pullback, certo? E aí você quer comprar. Só que aonde que você vai comprar? Você vai comprar no Fibonacci ou no ponto de retomada. O que seria o Fibonacci ou ponto de retomada? Essa região de compra fica exatamente na metade do movimento anterior. Então, se aqui o movimento teve essa movimentação, o ponto de retomada ou Fibonacci é na metade desse movimento anterior. Então, basicamente, se aqui a gente está subindo,
e aí a gente desce no pullback, o Fibonacci, o seu ponto de compra, o seu ponto de entrar novamente ou entrar depois, fica na metade desse movimento anterior, tá? Isso é o Fibonacci. Normalmente nessa região o mercado tende a retomar o movimento anterior, por isso que se chama ponto de retomada. É um ponto onde o mercado retoma o movimento que ele estava tendo antes, logo após o pullback. Então, resumindo, pullback é saudável, pullback é quando você está ganhando dinheiro, pullback é simplesmente te dar uma nova oportunidade para você comprar se você não comprou antes, tá? Se o mercado está disparando para cima, disparando para alta, você não comprou, o pullback é a chance de você comprar barato de novo para depois continuar subindo, para você não compre caro lá em cima. Então o pullback é super saudável. Isso então é o pullback. Se você entendeu, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu essa aula, deixa um joinha aqui no vídeo e acima de tudo se inscreve no meu canal, porque tem muitas outras aulas vindo por aqui também.